Visita Record está de volta e eu converso com a doutora Valéria Lisboa, psicóloga com doutorado e mestrado em ciências aplicadas para a pediatria. Ela também trabalha no campus da Universidade Federal de São Carlos com a questão de álcool e outras drogas nesse centro de referência. É muito bom receber você. Hoje nós vamos conversar, Valéria, sobre um assunto que tem perturbado muitos lares, principalmente do nosso Brasil afora. Por que as crianças de hoje não se frustram mais? Me recordo da minha época, onde a gente, além de levar a surra do pai e da mãe, né, as belas palmadas, ainda com a vara de marmelo, você se frustrava toda hora, porque você tinha que arrumar alguma coisa para brincar, você não tinha o estoque de brinquedos, você não tinha internet, você não tinha nada, né? Entrava no carro, às vezes tinha que ficar quietinho dentro do carro durante uma jornada longa de viagem, e porque você não tinha nada para fazer. E a gente se frustrava todo o tempo, e isso só nos fortaleceu para uma vida adulta muito mais preparada do que será dos jovens num próximo futuro. O que acontece, Valéria? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, para que a gente possa estar refletindo um pouco mais sobre esse tema que vira e mexe, a gente vê nas mídias sociais, todo mundo falando sobre a importância de você criar um filho que tenha uma plasticidade emocional maior, uma capacidade de resiliência maior, de suportar as situações difíceis. Você começa falando, né, fazendo um comparativo entre a nossa história, né, e a atualidade, né, a nossa época enquanto criança e o que a gente vê hoje dessas crianças atuais. Claro que é muito diferente, né? Nós não tínhamos os acessos que nós temos. Então, nós temos outro padrão de comportamento e de repensar os modelos de educação e desenvolvimento que, claro que tem avanços maravilhosos, mas também a modernidade traz algumas situações que a gente vai repensando, né? E entra questões assim, do que eu quero formar para o meu filho, né? Qual é o limite entre educar e castigar, porque violência não é educar. Né? Então, a gente apanhava muito, e muitas vezes a gente apanhava e nem sabia porque estava apanhando. Isso, não, particularmente, nos deixava mais com medo, né, do que, de fato, educar para a vida. Mas, de uma certa forma, a gente não tinha os mesmos confortos e a gente acabava tendo, teoricamente, uma capacidade ou uma plasticidade maior para suportar alguns reveses da vida. Os questionamentos que nós temos hoje com esse monte de acesso, né, com essa facilidade que a vida propõe, né, nós estamos criando crianças mais frágeis para a vida adulta? Existem alguns elementos que vão contribuindo para a gente repensar como é que nós conseguimos potencializar os nossos filhos e, em muitos momentos, favorecendo o não como fator de proteção, né? Nós estamos mais cansados, está todo mundo trabalhando muito e, muitas vezes, o embate com o filho no dia a dia de dizer isso você não pode, você não está pronto para isso, não acontece. E aí vem, né, o tablet, vem o celular como uma forma de, olha, vamos lá, né? Você fica quietinho aí brincando. Brinca aí, tá bom, liga então. Eu preciso descansar. E o quanto nós estamos construindo, eu costumo brincar assim, será que nós estamos, né, criando amputados emocionais? Eu brinco assim, amputado, que é como se não tivesse uma perna, um braço, né? Será que essa frustração, né, e não trabalhar o não como fator de proteção, será que nós estamos deixando as crianças mais inseguras e adultos mais inseguros? Né? Em contrapartida, a gente tem uma sociedade que está cobrando muito mais. A sociedade cobra um modelo de perfeição, cobra uma potência, você tem que ser o melhor em tudo, trabalhar em tudo. Mas, cortando você um pouquinho, eu falo por mim, assim, pelas pessoas que eu convivo, pelas amizades que eu tenho, os pais de hoje não permitem mais essa frustração, você já explicou, pelo cansaço, por uma classe média, muitas vezes medíocre, que nós vivemos no país, onde a gente corre atrás das situações. Você tem uma renda familiar de X e, de repente, você chega naquele patamar e começa a gastar mais, e começa a trabalhar mais, para incansavelmente você ir em busca do nada. Então, isso acaba distanciando os pais dos filhos, os filhos, por sua vez, percebem que os pais têm essa fragilidade e acabam, então, se aproveitando da situação.
Ou seja, os pais permitem sim que os filhos não se frustrem mais, para que eles possam também ter um respiro dentro da casa. O que fazer nesse caso para que haja essa mudança? Porque, pelo que você está me dizendo, nós já estamos recebendo a herança de uma geração de filhos não frustrados, com a depressão, uma namorada que termina, eu vejo casos de uma namorada que termina com um cara, o cara quase morre. A menina quase morre quando perde o namorado, porque não está acostumada com a frustração. Talvez seja um dos primeiros impactos, né, que os jovens sofrem após a infância. Bom, lidar com as emoções sempre foi um tabu na nossa sociedade, né? Lidar com os desafetos da vida. Mas a vida se impõe. Então, assim, conviver com a dor, conviver com os sentimentos negativos é algo essencial para a qualidade de vida. E a sociedade vai sempre criando estratégias e a gente vai criando estratégias para ter uma certa felicidade. E felicidade não é uma estrutura de personalidade ou algo constante. É um momento. Então, você tem momentos que você está mais feliz e você tem momentos que você está na angústia, que você está com dor, que você está triste. E você não consegue lidar com esses desprazeres, com esses desafetos ou com os afetos que fazem parte da vida. Você está me dizendo, então, que nós vivemos a família fake hoje na sociedade, em virtude das redes sociais, a famosa cara de família manteiga, margarina, e que, na realidade, na sua essência, existe uma podridão? Tem dor. Na verdade, é o seguinte, família boa é aquela família que lida com alegria, com tristeza, com desprazer, com dificuldade, né? Com desconfortos que todo mundo está inerente. O pai e a mãe têm que discutir na frente do filho, tem que saber da discussão, dos problemas que tem financeiro, tem que esconder. Por exemplo, tem muitos pais que escondem dos filhos, não contam o problema para o filho, certo? Procura deixar a geladeira cheia para ele não perceber que está vazia. Pois é. O que nós temos que fazer nesse caso? Pois é, né? Porque a gente parte de uma ideia que a criança já é vidrinho. Eu costumo dizer que a criança suporta muito mais do que a gente, né? Quando, por exemplo, você diz para uma criança que neste momento isso não é possível, você não precisa dizer os detalhes, né? Ah, porque nós estamos perdendo emprego, porque não sei o quê, porque seu pai foi, né? Você não precisa dizer tantos detalhes, dependendo da faixa etária, né? Existem momentos que a criança se adapta e pode entender a intensidade das coisas. Mas, neste momento, nós precisamos conviver com isso. E nós vivenciamos isso. Você nunca dividiu o chocolate porque não podia comprar dois, e isso não foi um problema, né? Dizer que a criança não dá conta de algumas coisas, ela pode não dar conta, por exemplo, dos detalhes, mas ela pode entender que, neste momento, as coisas estão se organizando de uma determinada forma e tudo bem, porque faz parte da vida. Isso não é você ser nem melhor, nem pior, nem estar em piores condições. Tem que ser claro, então. É a vida que se impõe, né? Por exemplo, se você não quer ir para a praia e acorda chovendo, acordou chovendo, isso é um problema? Porque são coisas que acontecem, a gente não controla. A pregação de Jesus, a verdade te libertará. Então, o negócio é falar a verdade. Homeopáticas, né? Não vai, por exemplo, contar... No caso de uma separação. Como é que se conversa com os filhos? Que está pensando em separar, o que falar para os filhos quando está pensando em separar? Não criar na criança, por exemplo, a expectativa de que ela possa dar conta disso, no sentido de resolver a relação dos pais. É você não colocar a criança no meio, mas é deixar ela consciente de que é um processo. E quando há discussão, qual o problema que causa quando há uma discussão acalorada? Bom, quem é que nunca passou por situações assim? Não é toda situação que vai se configurar um trauma, né? Depende muito do desdobramento. Às vezes acontece de ter uma confusão, de falar mais alto. O importante é que isso seja retomado depois. Olha, realmente nós nos exaltamos porque nós estamos tentando se organizar. E sempre dizer, mas isso é uma questão do adulto, né? Não há nada que você possa fazer, mas eu quero que você entenda que foi um momento difícil. Porque você não atribui muita responsabilidade para a criança, mas também não deixa ela alienada da situação. Porque isso é muito angustiante. Isso não protege. Na verdade, é a gente que se protege de não querer dizer para a criança que nós estamos sofrendo, né? A gente já fala, eu não estou dando conta, ele não vai dar. Pelo que eu entendi, não temos que esconder absolutamente nada e contar em doses homeopáticas para não afetar tanto psicologicamente a criança, é isso? Mas contar sempre a verdade. Sempre a verdade. Nós estamos repensando, estamos no momento realmente que nós estamos tentando chegar no meio termo, que nós pensamos diferentes, mas isso faz parte.
para os pais que estão nos assistindo nesse momento, que têm os filhos, que protegem demais os filhos, que tem aquela filosofia, não quero que meus filhos passem por aquilo que eu passei. E lembrando que muitas vezes foi aquilo que você passou que fez você uma pessoa forte e diferente hoje em dia. Eu vejo por mim mesmo, entendeu? Que eu comecei a trabalhar com 13 anos e era faxineiro de farmácia. Pois é. E estou aqui, né? Firme e forte. O que eu digo para você é o seguinte, o que dizer para esses pais? Quais os cuidados, então, um resumo do que eles têm que fazer, para que não cause, é melhor frustrar agora, é melhor ver a criança chorando agora e rindo amanhã. Seria isso? Sim, mais ou menos por aí, né? Na verdade, a primeira coisa é a gente discriminar o que é cuidado, o que é limite, do que é agressão. Né? O cuidado implica em você potencializar a criança a superar um momento de crise. Por exemplo, ela tem uma discussão na escola. Você pode fortalecer ela para ir lá conversar e conseguir um ponto de congruência, ou você pode tomar as dores e achar que seu filho foi machucado e que está errado e criar um outro problema. Você não potencializa seu filho para resolver o conflito. Que é ele que tem que resolver. Você cria nele a sensação de que ele não dá conta, de que ele é o protegidinho da mamãe. Só que isso, para a criança, ela fica se sentindo impotente. Numa outra situação, adulto, ele está perdido. Ela não consegue resolver. Então, você potencializa a criança. Olha, eu sei que isso é ruim, eu sei que você está angustiado, mas vai lá e se coloque. Né? Para que ele se coloque no seu lugar. Você fortalece a criança a resolução de conflitos. Né? Então, é claro que você até pode fazer um movimento, né, de conversar com o professor, entender o outro lado da história, o que aconteceu, mas nunca no sentido de fragilizar o seu filho para resolver o conflito. Tem que fortalecê-lo nesse Fortalecer. momento. Ele tem que aprender na diversidade. Isso. Sabe aquela coisa simples? Assim, por que você fala para o seu filho não coloque o dedo na tomada? Porque vai dar choque. Né? Então, o não também protege. Olha, eu acho que você dá conta. Você está monitorando. Mas, olha, eu acho que você dá conta, vai lá, se esforce. Né? Alguns embates, né? Não, você vai ficar sem o telefone agora, neste momento. Não, mas eu não quero. E a criança vai testar. Por quê? Porque ela não sabe até onde ela pode ir. Ela testa o limite dos pais, né? A gente faz isso. Paciência a gente dos pais. vai testando. O ser humano é assim. Então, onde que a gente acredita que a gente pode dizer, neste momento, é importante que você não faça. Por quê? Porque você está perdendo algumas coisas. E eles vão se adaptando. Né? E aí vão ter... E o excesso de liberdade gera muita angústia. Porque a criança não sabe para onde... Conforme ela vai amadurecendo, você vai delegando mais liberdade. Porque ela está mais madura para ir se apropriando de alguns espaços. Antes, você gera muita ansiedade. Aí você vai gerar, por exemplo, comportamentos agressivos, você vai gerar algumas inseguranças, algumas compulsões, porque a criança não sabe. Ela precisa, às vezes, olha, isso você não pode. Gente, procure se informar um pouco mais. Você que está com problema com a criança em casa, está numa fase de separação, ou está com problema financeiro, precisa dar tirar a criança de uma escola particular para ir para uma pública, mudar de casa para uma casa menor. Hoje é a realidade do Brasil, infelizmente, né? A gente precisa se adaptar, isso faz parte para a classe média, para a classe mais simples, para a classe mais rica, enfim, não tem na sociedade. Se a gente for puxar aqui assuntos de como vive o comportamento de filhos de classe alta, nós vamos ter problemas assim que às vezes muito mais, digamos, problemas sérios, às vezes mais do que famílias muito simples. Então, acho que problema todo mundo tem em casa, né? Independente de classe social. O que a gente precisa é dar amor e atenção. Este é o principal fundamento de uma base de uma boa família. Então, leve essa dica. Obrigado, doutora Valéria, viu? Obrigado mesmo de coração. Parabéns pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Tenho muito orgulho de conhecê-la e de ver que é uma das psicólogas mais respeitadas aqui de Sorocaba e que nos deu essa oportunidade de explicar um pouco sobre frustração na vida infantil e também na adolescência, tá bom? Quer ser um adulto diferente? É melhor se frustrar agora para se preparar para o amanhã, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com muito mais.